Hoje vai ser uma noite um pouco diferente, que nós vamos falar e não dizer nada. Assim que funciona na Cabala. A gente fala, e depois vamos cada vez entender menos. Mas isso, assim que é o estilo desse tipo de estudo. A Cabala autêntica. O que significa? Hoje, aonde que nós vamos? A Cabala. Aqui eu tenho um amigo de muitos anos que vendeu ar-condicionados e, para arrumar o público, a Cabala do ar-condicionado. Uau! De repente, todo mundo interessado. A Cabala do ar-condicionado, gente. Vocês estão entendendo? Agora, todo mundo mexe com Cabala hoje. Cabala, até como escrever Cabala. Vocês olham, vocês vão ver. 2 L's, C, K. A quantidade de opções que a gente não pode nem imaginar. Mas Cabala tem mais um perigo. Acaba lá. Tem muita gente que começa aqui, eles acabam em outro lugar, onde que realmente não queríamos se encontrar. É interessante, 25 anos atrás, me ligou um senhor, até o nome dele está escrito aqui, eu não vou falar porque talvez tenha. Me liga do Lar dos Velhos. Eu falo, Rabino, liguei para o Bet Chabad, eu tenho o livro muito antigo da Cabala. Aliás, eu falei, são 10 livros. E falaram que você mexe um pouco nesses assuntos, será que você tem interesse? Eu não sei se tem interesse, mas ele falou, sabe o quê? Vem dar uma olhada, de qualquer jeito eu gostaria de ter uma visita de um rabino. Eu falei, tudo bem. Boa noite. Eu entrei para fazer a visita, um senhor já de idade, e ele tira e me entrega essa caixa. Essa caixa. Aqui tem, ele falou para mim, 10 livros. Cabala profunda, ele falou. Realmente está escrito na aramaica e é Cabala profunda. Mas nunca vi livros de Cabala assim, desse. Tirei primeiro. Ele escreveu o número 1 em cada. Número 2. Depois eu percebi o seguinte. O homem pegou um livro e tornou ele 10. Ou seja, como se faz isso? Ele tem algumas páginas, terminou no meio. O segundo livro começa onde termina aqui. Ou seja, fez 10 livros. É um livro que foi feito em Livorno. Livorno é a Itália. É um livro da Cabala. E ele falou, tem grandes segredos aqui. Falei, por exemplo, não sei, não consigo ler, mas eu sei que aqui tem grandes segredos. As pessoas procuram Cabala, porque eles acham que o Cabala vão conseguir resolver todos os problemas da vida. E é nada disso. Não é cortar livros e fazer de um 10 e ficar falando aqui tem coisa. Não. Tem coisa, mas não é por aí. Mexer com Cabala. Hoje tem pouca gente que conhece essa matéria e menos ainda que são dispostos a fazer certas mudanças como segredos da Cabala que eles descobrem. Por um motivo muito certo. Se Deus criou algo, quem somos nós para tentar descobrir como que dá para fazer uma mudança daquilo? Quem sabe, talvez vamos piorar. Provavelmente vamos piorar. Mas, de qualquer jeito, isso se chama Kabbalah Masit. A Kabbalah prática. Hoje, quase ninguém mexe com isso. Tem exceções, alguns que ainda acham que eles têm direito, mas sempre acaba lá. Isso não termina bem. Quem mexe com essas coisas de uma forma errada. Mas o que é a Cabala e por que isso nos interessa tanto? A importância nos dias atuais. Uma herança viva, a tradição do Sinai, é a alma da Torá. O que significam essas palavras? Alma da Torá, uma tradição do Sinai.
Qual que vai ser nosso roteiro hoje? Introdução. O que é Cabala? Origem, história, e os cabalistas de Sfat e o Santo Arizal. Rabbi Yitzchak Luria chamado Arizal. Isso vai ser uma introdução. De onde que veio a Cabala? Ou como as pessoas não falam, quem inventou esse estudo? Quem inventou a Cabala? Alguém tem que inventar isso. O Zohar, a coluna vertebral, o livro do esplendor. O livro do esplendor é nada mais do que conhecido o Zohar. A Zohar é a principal obra da Cabala. Autoria e como que isso foi difundido pelo mundo inteiro. Houve uma época que ninguém sabia desse Zohar. De repente apareceu o livro. Isso foi um argumento até os dias de hoje. Quem realmente foi autor do Zohar. Vamos entender isso melhor. Os 3 tipos de Cabala. Teórica, meditiva e prática. Suas diferenças e propósitos. Depois, conclusão, a Cabala autêntica. Propósito, prática e a mensagem final para nossos dias. Ok. Eu acho que eu já estava aqui. Ok. Cabala. Vamos começar desde o início e tentar entender o máximo que nós podemos. Cabala significa recebido. É a sabedoria recebida da teologia e prática judaica transmitida da geração em geração desde o Sinai. Quando Deus nos deu a Torá escrita, também nos deu a Cabala, o estudo da Cabala. Mas, assim como a Halachá, a lei, é o corpo do judaísmo, a Cabala é sua alma. Também chamado de Torá, Hassod significa segredo, mas não ensinamento segredo, porque não é segredo nenhum. Hoje cada um entra e compra qualquer livro que ele quer. Até gente, eu vou falar para vocês o segredo. Tem o Sefer HaYetzirah. Nós vamos chegar a Sefer HaYetzirah, o livro com segredos como Deus criou o mundo. Pessoas de bom senso traduziram aquele livro em português. Você entra no Sefer, você pede Sefer Yetzirah, você ganha um livro com vários segredos da Cabala. Ali tem algo. O segredo, como meu tataravô, o Maral do Praga, quem visitou Praga sabe aquela história do Golem que tem lá. Eu sou um descendente do Maral do Praga, por isso nosso nome Gurari é o mesmo como do Maral de Praga, e também do meu tio-avô, o Golem. Se o Maral é meu bisavô, meu tataravô, o Golem também deve ter algum parentesco. Todo mundo sabe quem que é o Golem. De vez em quando eu acho que virei Golem mesmo aqui. Mas de qualquer jeito, voltando para o assunto, o Golem foi feito com segredos da Cabala. De repente construir uma pessoa, colocar, não sei se uma pessoa, Frankenstein, não sei como chamar esse bicho, mas de qualquer jeito alguma coisa que anda. E esse Golem foi feito com Cabala. E é interessante isso aqui. O segredo como fazer um golem está escrito no Sefer Yetzirah. E se alguém vai ler o livro, vai achar 3, 4 páginas e vai pegar a receita. Mas assim que ele vai começar a ler, ele vai começar a entender que ele é incapaz de realizar o plano. Porque precisa de muita concentração, tem vários outros segredos necessários. Não é simples, porque o que é mais importante na Cabala? Cabala significa receber. O que chama receber? Em Jerusalém tem o centro do Cabala, um ancião que está sentado lá em cima. Ele está sentado numa cadeira, em volta tem um monte de pessoas de todas as idades, escutando as aulas da Cabala dele. Eu já uma pessoa de uma certa idade, e entrou um jovem que decidiu que também está querendo acompanhar essas aulas.
sentou atrás, senta no chão naquele lugar, somente o mestre está numa cadeira, o mestre olha, está vendo alguém novo, vem cá. O jovem se aproxima, o mestre tira uma maçã, entrega para ele, ele pega a mão e está querendo pegar. O mestre fica super nervoso, dá alguns gritos, fala, ele volta para o lugar. Passa mais alguns minutos, se repete, de novo ele quer pegar, e oferece, ele quer pegar. De novo, o mestre começa a gritar, e ele não está entendendo porque essa gritaria. Finalmente alguém fala para ele o seguinte, próxima vez que ele te chama, não pega, faz assim. Faz assim, aprende que aqui é Cabala, aqui não se pega as coisas. Aqui você tem que ser humilde. Você tem que abaixar, fazer assim, e quando ele vai colocar, ele volta para outro lugar. Ele tentou e deu certo. Isso foi a primeira parte. Cabala significa recebimento, mas para receber tem um ingrediente que é super importante. Você não recebe se você tem um ego inflado. Quem tem o ego inflado o tempo inteiro faz isso. Está querendo pegar, está querendo justificar aquilo, está querendo encaixar aquilo com aquilo que ele já sabe. Já tem uma pergunta antes que a outra, termina de falar. Ele é cheio de... Não, Cabala significa assim. Fica quieto no teu lugar. Aprende. Aprende. Tem tanto para aprender. É uma linguagem diferente, são conceitos diferentes. Por isso, relax. Não é a hora de você mostrar todo o teu conhecimento, tentar comparar isso com aquilo que você já sabe. Não. Aqui, você está aqui para ouvir, para receber. Cabala. Quando você fala Cabala, você abaixa a cabeça, faz assim e recebe. Ok, também chamado Torat HaSod, não ensinamento do segredo, mas ensinamento do segredo. Ou seja, vão te relatar segredos que é importante para você saber. Não se trata de esconder, assim de desvelar. Ok. Recebido, transmitido, alma da Torá, isso aqui, ótimo. Agora vamos para o próximo. Aqui, o mapa acima mostra os movimentos sociais ocorridos em função da dispersão dos judeus no século XVI na Península Ibérica. Naquele tempo, os Yehudim foram expulsos da Espanha. Aqui dá para ver para onde que eles foram. Tem migrações entre a primeira data e a segunda data, mas isso era a base da Cabala que nós conhecemos hoje. Porque quando fugiram da Espanha, eles foram para a Turquia, foram para Jerusalém, foram para vários... Não sei como o México entrou aqui. Talvez por causa dessa guerra de Trump, ninguém sabe mais onde que é México. Mas ele é agora Beirute, México, Jerusalém. Ou não estou lendo certo? Está escrito México. Está escrito México. Okay. De qualquer jeito. Aqui tem, de repente, esfaraditas na atualidade, mas não é tão importante para nós, para a Cabala. O que é importante para saber o seguinte? A origem da Cabala vem desde o Moshe Rabbeinu. Temos vários livros que de vez em quando jogaram uma ideia ou outra sobre Cabala. Quando que começou a todo mundo ter acesso para a Cabala foi quando o Zohar ficou conhecido. O Zohar para a Cabala é que nem Chumash, a Bíblia para o Talmud. É a base. O Zohar é o livro mais básico que tem. Temos outros livros chamados Sefer HaBahir, Sefer Yetzirah, vamos ver depois, mas o importante para nós é, a partir do Gerush Sfarad, quando foram expulsos da Espanha, foram para vários lugares e o Cabala começou realmente a ficar uma opção para muitas pessoas se nutrir desse estudo. Vamos entender isso um pouco melhor. Aqui temos isso aqui de uma forma mais prática. Contexto histórico. Expulsão da Espanha em 1492 e pressão sobre Portugal. Portugal não durou muito, alguns anos depois foi a expulsão de Portugal também.
dispersão mundial dos judeus faraditas. O Império Otomano acolheu refugiados com incentivos fiscais. Tzfat, eu falo Tzfat, que vocês vão aqui é Safed, mas Tzfat concentrava túmulos dos sábios da Mishnah e do Talmud. Até hoje, cidade tornou-se destino de peregrinação e centro cabalístico. Quem eram os grandes cabalistas em Tzfat? Reb Shlomo Alkavitz é autor do Hino Lechadodi. O nome é Shlomo Alkavitz. Reb Moshe Cordovero, chamado Ramak, ele é descendente de refugiados portugueses. Rabbi Isaac Lurie, o Leão Sagrado, que ele fez mais ou menos os 30 livros de Kabbalah. Faleceu muito jovem, fez 30 livros. O que é interessante é que ele não escreveu nenhum. Foi apenas seu aluno, Reb Chaim Vital, e o filho de Reb Shmuel Vital, que anotaram os ensinamentos do Rabbi Yitzhak Lurie. Hoje, a base da Kabbalah que nós temos hoje é através de Ramak e o Arizal. Cordovero viu mal como elemento estrutural. Lurie introduziu a Shvirat HaKelim, quebra dos vasos, e o Tikkun. Isso vamos deixar para depois, senão nós vamos todos ter aqui quebra dos vasos que não sugere nessa altura. Então, estamos prontos para... Mas isso é um conceito, o Kabbalah vamos ver depois. Aqui tem um contrato comercial assinado por Arizal, assinatura no canto inferior esquerdo. Assim que assinaram naquele tempo. Isso é da Biblioteca Digital da cidade do Cambridge. Ok, isso é só apenas para nos aproximar um pouco para aquela época. Isso é um mapa daquele tempo para entender como que as coisas funcionaram. O que é importante para nós saber o seguinte: a Kabbalah sempre existia. Só, inicialmente, era oculta. Somente poucas pessoas mexeram com isso. Tem um sefer chamado Sefer HaBahir, o Sefer do Brilho, escrito pelo dos Tanaim do Talmud, chamado Reb Nechunya ben Akan. Mas, quando a gente começa a ler aquele livro, sem ter um pouco de base, a gente se confunde demais. Por isso, estava oculto, escreveram, pessoas olharam, mas não foi longe. Quando, após a expulsão dos Farad, 1492, foram para vários lugares, se tornaram centros da Kabbalah, principalmente no Tzfat. Ok, aqui tem sobre a vida do Arizal. Vocês conseguem ver que ele viveu muito pouco, 36 anos. Considerado o maior cabalista da história judaica em amplitude e impacto de seus ensinamentos. O acrônimo Eloki Rabbi Yitzhak, o divino. Normalmente não se fala assim sobre o ser humano, aquele chamado o divino. Rabbi Yitzhak, Zal, significa Zichrono Livracha, possa sua memória ser para a bênção. Ele, Rabbi Yitzhak, rompeu radicalmente com as tradições passadas, introduzindo uma nova teoria que varreu o mundo judaico. A Kabbalah dele, chamada Kabbalah Lurianica, tornou-se a forma normativa pelos próximos 4 séculos. Depois, também se tornou a base dos movimentos racídicos. E hoje, você tem o Zohar e Kabbalah traduzido em todas as línguas. Com a explicação do Hassalam, tem do Kabbalah Center. Cada um tem o Zohar, cada um fala que entende e ninguém entende nada. Isso é outra história. Eu falo que ninguém entende nada, eu vou falar para vocês por quê. Deus nos livre que eu estou querendo diminuir qualquer organização. Kabbalah não é para ser entendido como uma forma
matemática. Você precisa usar vários outros talentos e dons. Hoje estão querendo simplificar demais a Kabbalah através da matemática e outros assuntos. Tem uma história o seguinte. O Baal HaTanya significa autor do Tanya, que iniciou o movimento do Chabad. Ele tinha um aluno que era conhecido que ele estava muito besimcha, às vezes alegre demais. E se conta muita história sobre a pessoa. Uma vez ele estava viajando. No meio da viagem, ele encontra um rabino muito bem vestido. E o rabino se apresenta e fala, eu sou um cabalista, tal e tal. Esse Shmuel Munk falou, uau, que coisa estranha, nunca ouvi falar. Ele falou, eu sou muito conhecido. Já escrevi várias obras. Não sei se nesse mundo tem mais duas pessoas que nem eu. Sou um dos três com maior conhecimento da Kabbalah. O Munkes falou, sabe, eu não sou tão grande que nem você, eu tenho uma pergunta super profunda que está mexendo comigo, quem sabe você poderia decifrar isso para mim? Eu vou tentar, com a ajuda de Deus, com o conhecimento que eu tenho, vamos achar uma solução. O Munkes fez algumas vezes assim, falou, o negócio é o seguinte, é um assunto que aparece que nem um triângulo. Tem 3 cantos. No meio tem um buraco enorme, tem um buraco. Que nem esse buraco com o qual Deus colocou todos os mundos, está escrito na Kabbalah, que Deus fez um grande círculo, dentro desse círculo do mundo. Esse dos 3 cantos que eu vi, também tem o círculo no meio. Em volta foi usado elementos, água e farinha. Juntou com o elemento fogo e saiu algo totalmente diferente daquilo que era. Uma coisa de Kabbalah mesmo. O homem falou, nunca vi falar disso. Isso estou te falando. Eu vou te falar o que você faz. Eu já perguntei para o mundo inteiro, ninguém conhece. Por isso não se sente mal que você não sabe. Viaja para o autor do Tanya. Ele é um grande cabalista. Faz para ele essa pergunta. Ele entrou no Baal HaTanya, viajou um bom tempo, chegou e repetiu a pergunta exatamente. E o Baal HaTanya falou para ele o seguinte, me diga, no caminho, você encontrou alguém chamado Munkes? É verdade, é um grande cabalista esse Munkes. O Alter Rebbe caiu numa, o que se chama de uma gargalhada. Você sabe o que é? Isso que ele te falou não tem nada a ver com Kabbalah. É Aznei Haman chamado Homentash. Sabe o que é Homentash? Aquele que se come Purim, que tem o triângulo. Isso é Homentash. Se misturou farinha com água, colocou no fogo para assar, e fez um buraco no meio para colocar aquele que precisa, saiu o Homentash e todo mundo comeu. Hoje as pessoas usam Homentash para todo e qualquer assunto, mas não é bem assim. Kabbalah não é para ser usado nem para brincadeiras, nem para rir dos outros. Não, Kabbalah é um assunto seríssimo. E daqui a pouco vamos chegar para aquilo que interessa. Ok, vamos direto no assunto aqui. Antes do Zohar, em vez de seguir aquilo, vamos tentar entender o que é. A Torá, se olharmos na Torá como que ela está, tem várias perguntas que antigamente ninguém se preocupou para tentar resolver. Por exemplo, qual que é o nosso propósito no mundo? Antigamente isso não era
uma pergunta que as pessoas devem se preocupar muito. Propósito no mundo? Cumpre aquilo que está escrito na Torá. Faça aquilo que está escrito e ninguém está querendo mais a você. Vive tua vida feliz. Mas na medida que o tempo está avançando, as pessoas começaram a querer entender um pouco mais profundo. Eu tenho uma alma. Quem sou eu? Sou uma boa pessoa, de vez em quando um mau instinto tenta me tirar do caminho. Sou uma péssima pessoa, de vez em quando um bom instinto está querendo me acordar. Quem decide? Estou vendo dentro de mim tem brigas, tem confusões. E por que eu fui criado? Qual que é o propósito da criação? O que Deus quis com todo esse mundo? Tem uma ideia por trás que eu poderia saber? E depois o seguinte, qual que é a nossa relação com Deus? Antigamente, as pessoas não se preocupavam disso. Ter relação com Deus? Faça o que Ele mandou e não procure entender as coisas. Mas as pessoas não conseguem se elevar dessa forma. Por quê? Sem Cabala, existe Deus e existe o mundo. Nós e Deus. A palavra divino, o que significa divino ou divindade? Sem Cabala, ela não faz sentido. Quando se fala, olha, isso é algo divino. Não é Deus. Mas é algo que é divino. Tem divindade naquilo. Isso na linguagem da Cabala é chamado Elokut. Quando nós temos uma escada para subir, podemos usar a escada para descer e subir de novo. Deus criou o nosso mundo, nos colocou no grau bem baixo. Nosso mundo se chama Asiya, ação. Existem vários mundos, que são várias realidades, que podemos cada vez subir, que são oportunidades que Deus nos ofereceu, se nós queremos, se vamos aceitar, se vamos aprender, podemos subir do nível, se refinar, enxergar o nosso mundo diferente, enxergar tudo que está ao nosso redor de uma forma diferente. Assim podemos subir vários níveis. Cada vez que subimos, não apenas nós embaixo, Deus em cima, e não tem como subir. Não, dá para subir. Dá para se tornar mais divino. Dá para se elevar. Esses níveis, na linguagem da Cabala, são chamados mundos. Ou seja, que nem se fala no Brasil, ele mora no mundo dele. Tá certo? O que significa no mundo dele? É perto da Austrália? Não. O mundo dele significa que ele criou uma realidade que ele se encontra nesse mundo. Existem várias opções, realidades que Deus criou. Como subir de uma realidade para outra? Isso aqui é um ensinamento muito grande, super importante. É isso que as pessoas se dedicam no Cabala. Agora, não adianta uma pessoa pegar um livro da Cabala e aprender 80 níveis dos anjos e aprender todos os nomes deles. Depois ir para a casa dele, fazer uma meditação, ficar batendo esses nomes, e e agora estudei Cabala. Não vai fazer nada. Quando se te fala algum nível, você tem que entender o que esse nível representa, o que isso significa. E depois ver se você está pronto para que se realmente você quer aquilo, porque é uma outra interpretação. Quem você é, qual que é a tua missão, o que Deus quer de você, qual o nível de anulação que isso exige de você. São realidades diferentes. Você pode subir vários e vários níveis, tá certo? Quem estuda Cabala, ele pode, em alguns minutos, te falar vários nomes, até que você sobe, depois não dá para subir mais. Tem aquele que se chama o Tzimtzum, que vamos estudar daqui a pouco, que isso aqui é uma ideia do Arizal, que houve um blackout total, e para ir para outra. Depois tem o quebra dos
Shvirat aquilo, quebra dos recipientes. Mas são todas as maneiras como se relacionar e ficar mais próximo à divindade, de tal forma que a divindade nos permeia. Não apenas um ser humano limitado, fraco, que de vez em quando peca, de vez em quando não. É uma pessoa que conseguiu internalizar dentro dele a divindade. Obviamente, cada vez que subimos no nível, para ganhar a senha de entrada, isso exige um trabalho de quem quer, tem que vestir outras roupas, obviamente falando roupas espirituais, é uma outra forma de se purificar, de se elevar, tem que ser uma pessoa diferente, senão ele apenas vai repetir algumas palavras que não diz nada, Ou seja, a ideia da Kabbalah é te explicar assuntos profundos, esotéricos, e trazer-los para a tua realidade. Não adianta ficar estudando como Deus criou o mundo. Deus sabe, ele não precisa de nossa ajuda. Mas, você começa a entender qual relação que nesse mundo tem com Deus. O que Deus realmente espera. Você sabe, quem reza numa sinagoga do Chabad, ele está muito acostumado que no término de cada discurso, alguém fala que Deus desejou ter uma moradia ou uma morada aqui no nosso mundo inferior. Já ouvi essas palavras? Isso é muito comum. O que significa uma morada nos mundos inferiores? Deus precisa de uma morada? O que significa isso? Mas as pessoas repetem. Quem estuda Kabbalah, ele entende muito bem o que significa. Ele começa a entender que para Deus ter uma morada aqui no nosso mundo, ele quer um convite. E esse convite tem preço. Para Deus morar, morar entre nós, isso exige um certo preparo do nosso lado, certo estudo, uma certa meditação, e sempre em volta, uma pessoa se refinar, se elevar, para ele começar a entender coisas que antes não se entendeu, mas não adianta apenas entender. Aqui vem a palavra que é super importante para nosso estudo. Entender e internalizar. A palavra internalizar na Kabbalah, ela é fundamental. Tem uma história, eu não quero perder muito tempo com histórias hoje, mas tem uma história que assim que começou o Baal Shem Tov, várias pessoas se juntaram ao Baal Shem Tov, o grupo dos Hasidim, o grupo da Kabbalah. E eram dois amigos. Um se juntou com Baal Shem Tov, se juntou com Kabbalah, e realmente fez progresso. Ele tem um outro amigo que não estava afim de continuar com o sistema antigo. Uma vez se encontraram. E um perguntou para ele, o que você ganhou com essa mudança de Baal Shem Tov? Falou, olha, então, isso está, sabe, pessoas de Kabbalah fazem assim muito. E entrou por dentro. Ele falou, está bem, para mim. Está entrando por dentro. Falou para ele, veja bem, o que você faz para ter o sustento? Ele falou, veja bem, eu sou uma pessoa de estudo. Naquele tempo isso era comum, hoje isso não é tão comum. Talvez em Jerusalém ainda tem. Mas eu normalmente estudo Torá, apesar de ser um homem casado com filhos, eu continuo estudando. Tenho uma loja, minha esposa, ela toca a loja, vende, e de onde que vem a mercadoria? Isso aqui tem um assunto. 3 meses por ano eu dedico para viajar para Leipzig. Leipzig era a cidade do mercado, compro vários tipos de mercadorias, trago a mercadoria de volta, e quando volta na minha casa, ou seja, na loja, ela trabalha os próximos 9 meses. Quando termina, 1 mês de viagem, 1 mês de comprar as mercadorias e 1 mês para voltar. O amigo que se tornou adepto do Baal Shem Tov falou para ele, você é uma pessoa inteligente. Por que fazer essa viagem, gastar 3 meses que você não consegue, além do cansaço do caminho? Falei, o que eu vou fazer? Falei, olha, faz o seguinte, faz uma meditação. Olha, você está saindo da tua cidade, você parou nessa aldeia, você parou nesse hotelzinho.
Todos os lugares que está acostumado a parar, pensa sobre eles com mínimo detalhes. Depois você chegou no Leipzig, você foi aqui, foi ali, comprou isso, comprou aquilo. Esse foi o preço, outro preço, anotou tudo. Faz tudo isso na tua mente, depois faz a viagem de volta. Quanto tempo vai demorar tudo isso aqui? 2 horas, é muito? Você pode fazer isso aqui em 2 horas, em vez de você fazer isso na tua mente, você faz a viagem e gasta... Olha, falo para outro, você é uma pessoa... Eu estou precisando da mercadoria, o que adianta fazer coisa na cabeça? Eu estou precisando do tachlis, vou fazer na cabeça. E a mercadoria? Isso que é Kabbalah. Não adianta falar sobre o nível. Não adianta falar o que é o mundo da Atzilut. O mundo da Atzilut na Kabbalah é considerado o mundo mais elevado. Nem o mundo criado, chamado mundo de emanação. É um mundo, assim, a emanação, palavra fancy, mas a ideia é para dizer que não foi criado, é a emanação de Deus. E as pessoas falam sobre emuná, sobre Atzilut e tudo que precisa. O que você fez com você? Mexeu com você, esse estudo? Tem algum efeito sobre você? Tá. O que é assim, uma geografia que não leva a nada? Estudar sobre árvores? Não. Cada vez que você estuda, o assunto realmente tem que fazer uma diferença na tua vida. Você começa a se entender diferente. E eu vou dizer um segredo para vocês. Pessoas que mexem com Kabbalah e estudam Kabbalah, e tudo eles veem um pouco diferente. Por exemplo, a gente passa na rua e vê uma pedra. Alguém te pergunta, o que é isso? Você não sabe? Isso é uma pedra. E o que é uma pedra? Isso é uma pedra, o que mais que você quer? A pessoa que estuda Kabbalah vai te falar o seguinte, uma pedra tem alma. Assim diz o Arizal. Uma força divina que sustenta a pedra. Mas não tem manifestação da alma. Não tem movimento, tem vibração, tem crescimento. Por isso, o profeta diz, eu vou retirar de vocês o coração de pedra, vou colocar o coração carnal, eu acho que é a palavra. Ou seja, a pedra é alguma coisa que não tem manifestação de vida. Diferente de uma planta. A planta já tem manifestação, em crescimento. Mas também a planta normalmente não manifesta vontade. Difícil para conversar com plantas, apesar que cada vez que eu falo sobre esse assunto, se levanta uma pessoa e fala, eu converso com plantas. Agora, minha mãe, por exemplo, ela cuida das plantas dela, de vez em quando ela fala, olha, essa planta não está bem de saúde, eu vou colocar uma aspirina aqui. Realmente ela acha que tem, quem sou eu para falar, mas mesmo assim, talvez ela entenda o que a planta está precisando, mas duvida muito que a planta falou com ela, está certo? Depois tem um animal é um outro tipo de manifestação de vida. Por isso, você está vendo uma pedra, você sabe que atrás dessa pedra tem uma história, é um conceito. Uma pedra não é apenas um objeto, é um conceito. Pessoas da Kabbalah, em tudo, eles veem muita coisa. Vê muita informação que não está tão revelada. E assim funciona a vida dela. Tinha um grande rabino que estava tossindo. O pai falou para ele, pai, você está tossindo? Ele falou, tossir significa que as luzes não se encaixam bem nos recipientes. O que é isso? Mas para ele, o que é uma pessoa tossir? Alguma coisa não está se encaixando. Já que não está se encaixando, ele já está pensando... Ou seja, é uma outra forma de pensar. Mas o que é mais importante para nós é que é um estudo que tem como objetivo elevar uma pessoa, dar conteúdo na sua vida e realmente explicar para ele quem que ele é. Agora, quanto tempo que eu tenho? Que for necessário. Que for? 8h15? Ok. Estou indo bem ou não? Ela está pegando o jeito aqui. Ok, agora, vamos sobre o Zohar. O livro de Esplendor e sua jornada de revelação pelo mundo judaico. Histórias milenares, isso não importa. Ok.
Zohar significa brilho, a luz trazida ao mundo por suas revelações, também conhecido como Livro do Esplendor, compilado pelo grande sábio Rabbi Shimon ben Yochai, chamado Rashbi. Lag BaOmer agora é o dia do falecimento desse sábio Rabbi Shimon bar Yochai. Ele reuniu todo o conhecimento esotérico existente no judaísmo desde a revelação do Monte Sinai, que não fosse esquecido ou perdido, e o conteúdo permaneceu inacessível para a maioria, exigir muitos estudos como pré-requisitos, é a fonte de praticamente todos os ensinamentos cabalistas. Cada palavra da Torá reflete sabedoria superior, segredo superior, a palavra do Shimon bar Yochai. O assunto aqui, isso aqui é uma página do Zohar, escrito aqui em aramaico, letras do Rashi. O que tem por trás aqui são anotações do pai do Rebbe do Chabad. Ele foi exilado para uma cidade em Cazaquistão, se chama Cazaquistão? Cazaquistão. Ele não tinha outros livros além do Zohar, não tinha tinta. Sua esposa pegou o jeito de várias gramas e várias outras, ela fabricou. Por isso, quem vê o original escrito aqui é vermelho e aqui é preto, porque dependendo muito que gramas que ele conseguiu, ele fez anotações. É impossível para a gente entender como uma pessoa sem livros pode escrever, porque não tinha papel também, pode escrever dos lados dos livros dele. O nosso Rebbe, pegou várias dessas linhas e sobre cada linha aqui, o Rebbe escreve 25 páginas, para vocês entenderem o que... Mas isso é o típico página do Zohar. Ou seja, autoria e difusão do Zohar. Século II, Rashbi na caverna, ele escreve a primeira Mishnah, discípulos registram, Rav Moshe ben Leon revela o Zohar da Espanha, difusão pela Ásia, África e Europa. O que aconteceu aqui? Um certo dia, aqui temos o ano, Rabbi Moshe de Leon revelou que ele tem um manuscrito antigo do Zohar, que é de Rabbi Shimon bar Yochai, que é mais ou menos 900 anos antes, ou 1000 anos antes. O tempo inteiro estava oculto, ninguém sabia desse livro. Começou uma grande discussão, quem que é o autor desse livro. Não demorou muito, esse Rav Moshe ben Leon, esse Rav Moshe de Leon faleceu. Isso ficou na mão da sua viúva, e agora a situação piorou bem. Rabbi Yitzchak de Akko, discípulo do Ramban, conduziu uma investigação sobre a autoria do Zohar. Entrevistou Rav Moshe de Leon, que jurou possuir o manuscrito original do Rashbi. Testemunhos contraditórios surgiram, mas a investigação final confirmou a autenticidade. O Zohar tornou-se texto aceito pelas massas, milhares de judeus faraditas memorizam grande parte do Zohar. Rabbi Yosef Karo é o Zohar uma das suas fontes de autoridade halakhica. Mas, até hoje, o assunto não foi resolvido até o fim. Tem aqueles que acham que esse livro foi uma invenção do Rabbi Moshe de Leon. Contra esse argumento, todos falam, para poder escrever um livro que nem o Zohar, não é qualquer um que faz isso da cabeça dele. Por isso, independente de quem fez, foi um grande tzadik, uma pessoa muito justa. Mas sempre fica uma pequena dúvida. O Chabad, os rebes do Chabad e vários outros, aceitaram uma opinião do Rabbi Yitzchak de Akko, que é do Rabbi Shimon bar Yochai. Mas olhando o Zohar, ela é cheio de códigos. Houve a criação do mundo através do grande círculo. Esse círculo foi esvaziado. Dentro desse vazio, está parecendo um pouco a história do Munkes, mas dentro desse vazio, que aparece um vazio do anel, Deus colocou todos os mundos, começando desde o mundo chamado
Adam Kadmon, homem primordial. Depois a Tikyomin, a Rechan pela Tzilut. Quem lê isso aqui, um anel escuro, é código. Se você não tem um mestre, que você faz assim, se você não se refina, você vai ler, você não sabe nem o que você está falando. Agora, os 3 tipos de Kabbalah: teórica, meditativa e prática. 3 caminhos para a mesma verdade. Falamos no início um pouco sobre isso, mas aqui é a base da Kabbalah. Todos nós já ouvimos falar dos 10 atributos. Isso tem em vários estilos, esse tipo. Agora, Keter, que está em cima, Chokhmah, Binah, Dat, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod Yesod e Malchut. Depois tem 3 verticais, não, 3 horizontais, 7 verticais e 12 diagonais. Depois todo o alfabeto está distribuído entre eles. O que são essas linhas? O que eles significam? Cada um tem um outro nome. Tá certo? E tem livros para explicar o que são, mas o que realmente isso significa? Quem estuda Kabbalah conhece. Tudo no nosso mundo, se sempre usamos o fator do 3. Grande, pequena ou média. Ela é inteligente ou está no meio. Tá certo? Sempre tem 3. Sim, não, um pouco. O lado direito aqui, Chokhmah, Chesed e Netzach, é sim. Chesed é bondade. O que faz uma pessoa de bondade? É positivo. Sim, vamos doar, vamos ajudar. Outro lado, o lado de Gvurah. Gvurah é assim, não. Não. Disciplina, não. Aqui é sim, não. A linha no meio é um pouco. Isso, todos os sentimentos, emoções que existem no nosso mundo, todas as faculdades intelectuais, eles são subdivididos dentro desse projeto. Agora, durante Sfirat HaOmer que nós cantamos, falamos Chesed, Chesed, fala muito desses nomes, que isso a gente deve dedicar uma outra noite para entender o que são aqueles nomes, mas isso foi o instrumento através do qual Deus criou o nosso mundo. Ele criou o nosso mundo, isso é como se tivesse a planta baixa. Nós também, no nosso psique, no nosso coração, temos o mesmo formato. Por exemplo, quando você tem alguém que ele, um cara que é, como que eu vou falar? Perseverança. Ele não desiste. Ele pertence a essa família Netzach. Você tem alguém que ele é cheio de ideias, ele capta ideias uma atrás da outra. Ele vive no mundo Chokhmah. Alguém que nunca capta uma ideia, mas quando se dá uma ideia para ele, ele pode explicar a ideia cada vez melhor, é Binah. Na linguagem da Kabbalah, Chokhmah masculina, Binah é feminina, porque isso é muito comum. O marido volta para casa, ele fala, tem uma ideia que vai mudar a nossa vida. Ele fala a ideia, a mulher fala, você não sabe o que você está falando, deixa eu te apresentar. Ele repete tudo o que ele falou, mas melhor explicado. Melhor, agora está começando a fazer assim, agora faz sentido. Fala, você está repetindo o que eu falei. Você não falou nada, você falou uma coisa que não tem sentido. Além disso, que essa ideia foi meu desde o início. Isso é a diferença entre Chokhmah e Binah. Normalmente funciona. Ou seja, Dat significa identificar como ele, bondade, severidade, harmonia, vitória, perseverança, majestade, connection, reinado. Isso são termos gerais. Agora, nós vamos ver que todo e qualquer sentimento nosso entra aqui, as faculdades intelectuais estão aqui, coroa está lá em cima, está certo? Aqui esqueceram parar. E depois as letras do alfabeto se distribuem
Isso na Cabala, cada livro da Cabala que vocês vão abrir tem esses conceitos. Terceiro capítulo do Tânia, Deus possui essas 10 faculdades, já que fomos criados na imagem de Deus. O que significa? A gente repete isso aqui, mas sem Cabala não tem sentido. Já que nós fomos criados na imagem de Deus, Deus nos criou de tal forma que nós também possuímos mesmo estilo e mesmo harmonia. Agora, o que acontece? Quando alguém puxa demais para um lado ou para o outro, as coisas não dão certo. O que precisamos é que tudo tem que ser harmonizado, tudo tem que ser equilibrado. Ou seja, isso aqui é um exemplo de equilíbrio perfeito de uma pessoa, tanto no nível intelectual. Agora, isso são anos de estudo para entender, mas eu estou falando para vocês terem uma ideia bem geral. Agora, isso é um livro bem antigo, onde que os antigos cabalistas fizeram os desenhos deles, mas nós não vamos, estou mostrando para vocês como que era a arte deles, nós não vamos decifrar isso agora. Isso é o primeiro livro da Cabala que nós conhecemos, pelo Reb Nechunya ben Akana, tá certo? É bem antigo, provavelmente é antes de Zohar ainda. Agora isso é alguma coisa que vai precisar um pouco de matemática. Parece bonito esse desenho? O que é? Vamos ver se aqui... ok. Aqui. Apesar do nome Even é uma pedra, não ter sido mencionado nas 10 asserções quando Deus criou o mundo, mas há um conceito chamado 231 portões. E através de 231 portões, podemos chegar e descobrir onde que tem a palavra pedra. Dá para voltar aqui ou não? O que significa esse 231? Não sei se vocês perceberam, atrás da mezuzá, não sei se eu trouxe aqui. Ok. Vamos esquecer das mezuzot, porque nós não temos tanto tempo. Olha, aqui tem todo o alfabeto nosso. Tá certo? Quantas combinações que tem? Aleph até Bet, Aleph até Gimel, Aleph até Dalet, Aleph até Hei, Aleph até Vav, Aleph até Zayin. Quantas combinações que tem? Depois, Beis até Aleph, Gimel até Aleph, Dalet até Aleph. Quantas que tem? O quê? Tem 22 letras. 22 letras são 21 combinações de cada. Tá certo? 21 vezes 22, quanto que é? 462. Mas se você já usou Aleph para Bet, tá certo? Você já usou Bet para Aleph. Por isso você tem que pegar o 462, dividir em 2, sai 231 combinações. O que significa isso aqui? Que tipo de matemática é isso aqui? Quando Deus criou o nosso mundo, falamos todos os dias, Deus falou uma palavra, com aquela palavra o mundo foi criado. Ele falou, por exemplo, Yehi Or, eu quero luz, Or é luz. A palavra, a letra Aleph, a letra Vav, a letra Resh, essas 3 letras, quando se juntam, vira a vitalidade da luz. Por isso, toda e qualquer criatura que tem palavras e letras do Deus que sustenta aquela criatura. Mas tem vários assuntos que não estão escritos claramente nos 10 mandamentos. Por exemplo, está escrito Even, uma pedra, não está escrito. Mas se tira um Aleph de algum lugar, se substitui, se tira o Beit, se substitui, se tira o Nun, se substitui. Se usa combinações numéricas, que a Kabbalah mexe com isso, de tal forma que cada criatura tem a sua vitalidade.
pessoas que entendem bem o que significa e estão a fim de mexer com isso, pode causar bagunça. Por exemplo, quando Deus criou o mundo, os anjos chegaram para Deus e falaram: olha, essa criatura chamada Adão, qual que é a sua especialidade? O que é diferente do que nós? Deus falou: é muito mais inteligente do que vocês. Falou: como? Vocês vão ver. Deus pegou vários animais e passou na frente do Adão e falou: Adão, que tem um bicho, o que você acha que tem que chamar ele aqui? Falou: isso é sus. Sus é cavalo. Isso é sus. E esse, gamal, esse é um camelo. Ele deu nome para cada um. Deus falou: vocês estão entendendo a inteligência dele? Os anjos têm que aceitar. Que inteligência que tem aqui? Por exemplo, isso se chama cadeira e isso se chama mesa. Decidiram. Se alguém ia querer fazer diferente, que isso se chama mesa, a cadeira se chama mesa, e a mesa se chama cadeira. Ia fazer alguma diferença para nós? Desde que todo mundo concorda, funciona. Mas quando se fala sobre sus e gamal, não é assim. Adão, ele olhou para o cavalo. Ele viu o seguinte: o que é um cavalo? O cavalo é um tipo de animal que ele tem que ser forte, tem que ser pernas fortes, tem que saber aguentar peso. Também não precisa ser muito inteligente. Tem que saber usar uma bitola quando que precisa. No fim, ele entendeu a natureza. Adão sabia quais que são as letras do alfabeto divino que precisa dar para chamar com aquele nome. Ele entendeu como que a criação funciona. Meu Deus, bom, isso não é qualquer um, vocês não entendem, ele entende. Ele entrou nos segredos da criação. O Talmud diz que alguém estava na situação que precisava de um milagre, pegou vinagre, e vinagre se tornou um combustível. Diz o Talmud, as letras novas que ele colocou no vinagre deram para o vinagre uma possibilidade de ser um combustível. Era alguém que sabia usar na hora certa. Isso, às vezes, é o segredo do milagre. Mas tudo isso aqui é Cabala. Mas é a Cabala que não cabe a nós. Isso não interessa para nós. Isso apenas mostrei para vocês terem uma ideia com que essas pessoas da Cabala mexem. Isso é um desenho dos 10 Sefirot, segundo Cordoveiro. É um desenho totalmente diferente. Ele usa várias cores. E no fim, Cabala teórica e meditativa e unida. Cabala teórica, já vimos mais ou menos, termina com Hassidismo. Cabala e unida é permutações das letras hebraicas que eu mostrei para vocês um pouco como que funciona. Meditação sobre a Sefirot. Tradição Heichalot, Câmara Super. Ou seja, só para gente que está a fim de fazer uma viagem, visitar esses lugares. Não sugere isso para todo mundo. Depois, Abulafia. Abulafia, o Cabala dele hoje é quase não usado. Por quê? É método para atingir estados meditativos elevados. Ou seja, ele achou que através da meditação pode chegar até certo nível de profecia. Certos dos livros deles não foram imprimidos até agora. Pode arrumar como está em manuscrito, mas não está, seja uma cópia, obviamente, manuscrito, mas não usado. A ideia dele é fácil se enganar, porque é mais ou menos aquelas meditações que hoje se usa em vários cultos. Você pega um assunto, você fica batendo assim com a mão tantas vezes, até que com força você coloca aquilo na tua cabeça, você retira tudo até aquilo realmente mexe com você. Você precisa esvaziar a tua mente. Hoje, algumas pessoas chamam isso aqui muito de mindfulness, mas o Hassidut, a meditação Hassidut é totalmente diferente. Também, eu não sou um bom candidato para esvaziar minha mente. Demorou muito para alcançar alguma coisa, esvaziar ela esse pouco com tudo que a Hashem me deu. Isso não sei se é uma
boa ideia, quem sabe o que vai entrar no lugar. Mas são os tipos de Kabbalah. O que realmente nós temos hoje é Kabbalah ionit, mais do que tudo, e Kabbalah teórica. Mais é Kabbalah ionit. Ou seja, a gente estuda, reflete e sempre traz o que isso pode melhorar em nossa vida. Cabala prática, já falei para vocês. O Ari exortou seus discípulos a evitar as artes práticas, julgava que a prática não era autorizada, a pureza espiritual completamente inatingível, a dioprática, ou seja, movimentos pseudo-cabalísticos comprometem a fé de Israel. Isso é importante. Tem muita gente que pegaram Cabala e tornaram isso uma ciência voodoo. Ou seja, uma coisa, e depois, no fim, todo mundo faz uma viagem e acha que eles... Isso é perigoso. Quando uma pessoa começa a acreditar nas coisas que são longe da realidade, pode pular do 12º andar e achar que ele tem o poder de voar. As coisas não funcionam assim. Por isso a Arizal proibiu. Conclusão. A Cabala autêntica. Voltamos, eu acho, para o início. De qualquer jeito, temos que terminar o primeiro assunto disso. A Cabala é principalmente, em conclusão, para nos ensinar o nosso relacionamento com Deus. Como que é importante para nós se refinar, se elevar, se tornar uma pessoa realmente melhor, uma pessoa que vive com Deus, que interpreta o mundo com seriedade, entende suas responsabilidades perante as outras pessoas, perante a sua família, perante a sua congregação, perante a humanidade em geral, para não ser uma pessoa que está totalmente fora da realidade. Não, a Cabala te coloca na realidade e te dá o verdadeiro conteúdo. Te mostra como teus atos são importantes, como tua fala. Não terminou naquele, né? Isso é depois daquele último. O quê? Foi depois, eu não vi isso aqui. Mas quem apertou? Foi eu que apertei. Isso foi a Cabala que fez. O propósito da Cabala, equívoco popular. A Cabala não é sobre se tornar um vidente ou ter poderes sobrenaturais. Propósito supremo, a perfeição do ser. Ótimo. Não poderia ser melhor. A perfeição do ser, transformar-se num indivíduo melhor, mais expandido, mais transcendente, mais sintonizado com a essência da própria alma. Palavras excelentes, não poderia ser melhor. A jornada autêntica faz um círculo completo. A pessoa retorna ao mundo daqui e agora com sabedoria para servir. Rebaqui foi o único que entrou e saiu sem danos. A história é que 4 entraram no pomar de Deus. Quando a Cabala fala entrar no pomar, entraram nessas meditações profundas. Perdeu a vida logo. O outro saiu um pouco transtornado, para não dizer mais. Outro abandonou a religião, foi demais para ele. Somente Rebaquiva, ele entrou certo e saiu certo. A entrada dele não foi para se tornar um vidente ou para poder mudar, não. Ele entrou para se aperfeiçoar. Assim, quando captou a informação, ele se deu bem, conseguiu transmitir isso para a vida. Mensagem final. O infinito entra no tempo por portas pequenas. Aquilo que hoje parece apenas um gesto simples, uma bênção sincera, um ato de bondade, pode tornar-se amanhã o início silencioso de uma grande redenção. A Cabala significa recebido, não inventado. Enraizada na Torá, a alma precisa de remoções, não acréscimos. Caráter, confiança, sabedoria crescem em silêncio, práticas constantes, oração regular, estudo contínuo, gratidão diária, caridade e Shabbat com presença extraordinária nasce do repetido. Receber a tradição com humildade, praticar com constância e presença, elevar as centelhas divinas no dia a dia, servir a Deus com alegria e devoção. Eu acho que para a primeira parte da Cabala é suficiente, não é muita informação. No fim, muitas pessoas aprendem Cabala e nem sabem que estão aprendendo Cabala. O que é Cabala? Vida, conteúdo, propósito.
Muita gente está aprendendo isso aqui. Não chama isso de cabala, mas o nome não importa. Importa é o resultado. Boa noite a todos. Tudo bem?